Sobre moratória, agora que já sabemos o conceito, vamos lá para o artigo 152 do CTN, que diz o seguinte: a moratória somente pode ser concedida em caráter geral pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refira e pela União, quanto a tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, quando simultaneamente concedida, quanto aos tributos de competência federal e as obrigações de direito privado. Inciso 2, em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa, desde que autorizada por lei nas condições do inciso anterior. Então, vamos aqui falar, na verdade, da moratória sob dois aspectos. Primeiro, como a moratória, nós vimos, é uma dilação do prazo de pagamento concedida por lei, eu preciso saber, primeiramente, quem é que pode conceder essa moratória. É isso que está dizendo já aqui no artigo 152 do CTN. E, na verdade, a moratória, via de regra e com razão, só poderá ser concedida pelo ente que detém a competência tributária daquele tributo. Como assim? Via de regra, eu tenho que a União, ela só poderá conceder moratória de tributos de sua competência, de modo que os estados também, assim como o Distrito Federal, só poderão conceder moratória de tributos de competência dos estados e Distrito Federal. E os municípios só poderão conceder moratória de tributos municipais. Logo, eu digo que é, na verdade, a moratória em caráter homogêneo. Quem detém a competência é que pode conceder a moratória. E é também o fato que, como é que a União vai trazer uma moratória aí para outros tributos que não sejam de sua competência e assim vice-versa? Porém, existe uma exceção para a União, como bem visto ali no artigo 152. A União, única e exclusivamente, a União, ela até poderá trazer moratória de tributos estaduais, distritais e municipais, desde que conceda em caráter simultâneo para tributos de competência federal e as obrigações de direito privado. Então, aqui teremos o que chamamos de moratória heterônoma. Moratória heterônoma é quando um ente distinto daquele que detém a competência concede a moratória. Então, é possível a União, sim, conceder essa moratória para tributos estaduais, distritais e municipais, desde que simultaneamente conceda para um tributo de sua competência, bem como obrigações de direito privado. Até hoje não temos na prática nenhum caso desse, porque é difícil, tá? Há até quem critique isso, porque vai falar como vai ter essa invasão de competência, por que a União vai trazer uma moratória de um tributo que não é seu? Mas de modo é permitido e, portanto, pode ser cobrado em nossas provas de concurso. Agora, esse foi o primeiro aspecto que eu dividi aqui. Quem pode criar a moratória, quem pode conceder a moratória? E expliquei que, via de regra, tão somente o ente que detém a competência tributária daquele tributo. Agora, em caráter excepcional, temos a União, que poderá até trazer a moratória de um tributo estadual, distrital, municipal, desde que traga simultaneamente para um tributo federal, bem como obrigações de direito privado. Certo? Segundo aspecto a ser analisado, eu posso dividir as moratórias em caráter geral e individual. Então, veja, a lei fala exatamente dessa forma, moratória em caráter geral e moratória em caráter individual. Aqui, qual o cuidado que devemos ter? Na verdade, é o seguinte: a moratória em caráter geral, ela é concedida pela lei e alcançará um número indeterminado de sujeitos. Porque vem a lei e diz tão somente, será concedida moratória pelo prazo de 20 anos.
Ok, pode alcançar determinada classe de trabalhadores, determinada profissão, categoria profissional, mas veja que é indeterminado, certo? Já a moratória em caráter individual, concedida por lei também, porque moratória tem que ser concedida por lei, mas a moratória em caráter individual é quando a lei ela traz a moratória, mas apenas para os sujeitos que preencherem os requisitos estabelecidos pela lei para fazer jus à moratória. Não entendi, Josi? Em caráter individual significa dizer que a lei traz uma série de requisitos para serem atendidos para que a pessoa possa fazer jus àquela moratória. Diferentemente da moratória em caráter geral, que vem a lei e diz, ó, tem moratória, a moratória em caráter geral, ela traz uma série de requisitos que devem ser preenchidos para que a pessoa possa fazer jus à moratória, a esse benefício. Assim, como há uma série de requisitos a serem atendidos, além da lei, que vai trazer a moratória, bem como esses requisitos, eu preciso de um despacho da autoridade administrativa que confirme que aquelas pessoas cumprem o que está previsto em lei para fazer jus à moratória. Então, enquanto na moratória em caráter geral, eu preciso tão somente de lei, é a lei que vai trazer a moratória e que poderá alcançar, como eu disse, apenas determinada categoria profissional, apenas alguns trabalhadores, apenas alguma região, não tem problema, mas alcança de forma indeterminada. Na moratória em caráter individual, eu tenho necessariamente a presença de lei, que vai trazer requisitos para serem atendidos, e como eu preciso que esses requisitos estejam preenchidos para a pessoa fazer jus à moratória, eu tenho ainda que ter um despacho da autoridade administrativa para dizer, sim, está tudo certo, ele preenche esses requisitos aqui previstos pela lei. Ele faz jus à moratória. Vamos a um exemplo para você não confundir. Lembrando que a diferença base entre uma moratória em caráter geral para uma moratória em caráter individual é que na individual a presença de requisitos a serem preenchidos para os contribuintes fazerem jus a esse benefício. Veja, digamos que há uma lei que diz que o setor automobilístico terá moratória até 2030. Aqui estamos frente a uma moratória em caráter geral ou uma moratória em caráter individual? Gente, em caráter geral. Ué, mas você disse que é tão somente o setor automobilístico, não tem problema. Mas você viu que tem que ser preenchido algum requisito? Não, apenas uma categoria determinada profissional sem problema algum. Aliás, o CTN até prevê realmente que é possível. Olha só, o parágrafo único do artigo 152 do CTN diz: a lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade a determinada região do território da pessoa jurídica de direito público que a expedir, ou a determinada classe ou categoria de sujeitos passivos. Então, eu não tenho problema, de modo que o que vai diferenciar, como eu já disse a vocês, a moratória em caráter geral para a moratória em caráter individual, é essa presença aqui de requisitos realmente. Veja o segundo exemplo. Será concedida moratória para o setor automobilístico desde que a empresa tenha, no mínimo, 50 funcionários empregados com alguma deficiência. Aí você já vê, há preenchimento de requisitos. Logo, eu estou frente a uma moratória individual. E para, então, o contribuinte fazer jus a essa moratória, precisará de um despacho da autoridade administrativa que confirme que aquele contribuinte preenche, sim, todos os requisitos estabelecidos por lei para que ele faça jus àquela moratória. Certo? Correto aqui, compreendido? Pois muito bem. Agora, a lei que conceder a moratória, artigo 153 do nosso CTN, ela vai ter que mencionar qual é o prazo da moratória, qual é o tributo relacionado, os requisitos a serem atendidos caso se trate de moratória em caráter individual, como se dará o pagamento ao final,
porque vai chegar no final da moratória e você vai ter que pagar. Mas muitos me perguntam, mas tem que pagar de uma vez só? Pode pagar parceladamente? Como que funciona? A lei que vai determinar a forma de pagamento. Então, a lei que trouxer sobre a moratória, ela realmente tem que trazer tudo de forma muito detalhada para que o contribuinte tenha segurança jurídica quanto àquele instituto. E, mais um detalhe, a moratória em caráter individual, ela não gera direito adquirido, não. Como assim, Josi? Ora, como na moratória em caráter individual, eu tenho que preencher requisitos de acordo com a previsão legal, basta que o contribuinte deixe de atender aqueles requisitos ou ainda verifique-se que ele, no fundo, nunca cumpriu os requisitos, é que a pessoa, na hora, perde a sua moratória. Por isso que o artigo 155 do CTN já diz, a moratória em caráter individual, ela não gera direito adquirido. Vem comigo, façamos a leitura e eu já te explico melhor. Artigo 155 do CTN. A concessão da moratória em caráter individual não gera direito adquirido e será revogado de ofício sempre que se apure o beneficiado não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições ou não cumprira ou deixou de cumprir os requisitos para concessão do favor, cobrando-se o crédito acrescido de juros de mora. Aí veja o detalhe. Inciso 1. Com imposição da penalidade cabível, nos casos de dolo, simulação do beneficiado ou de terceiro em benefício daquele, e sem imposição de penalidade nos demais casos. Então, é claro, quando verificado que o contribuinte deixou de cumprir os requisitos ou ainda verificado que ele, no fundo, nunca cumpriu, perde a moratória no exato momento. Exemplo, se para fazer jus à moratória lá do setor automobilístico eu tenho que ter 50 funcionários com algum tipo de deficiência, imagine que o contribuinte, querendo se valer dessa moratória, ele contrate figurantes que tenham algum tipo de deficiência para que estejam no local do trabalho no exato momento que a autoridade administrativa passará por lá para ver se preenche ou não os requisitos. A autoridade administrativa olha para aqueles empregados ali e fala, poxa, ok, cumpre aqui o requisito. Tá certo? Despacho, autorizo a moratória. Assim que o contribuinte tem em mãos esse despacho, que ele autoriza a fazer jus à moratória, por preencher todos os requisitos, o fiscal sai por uma porta, pela outra saem todos aqueles funcionários que ele tinha contratado como figurantes. Ou seja, ele não preenche os requisitos. Nesse momento que a autoridade descobrir, ele perde na hora a moratória. E aí entra nos incisos. Se comprovado que houve dolo, fraude ou simulação, aí ele tem que pagar penalidades cabíveis, multa. Se perceber que não teve dolo, fraude ou simulação, ele tão somente perde o benefício da moratória, vai pagar com juros, mas não tem que pagar a multa tributária. Certo? Queridos, sobre a moratória, é isso de mais relevante que nós temos aqui. Agora, passamos para as demais hipóteses que suspendem a exigibilidade do crédito tributário, que estão no artigo 151 do CTN. Eu vou falar sobre todas elas, mas agora eu já não vou aplicar a ordem do artigo 151, porque em segundo lugar eu teria ali o depósito. Eu vou falar agora do inciso 3, para você compreender o meu raciocínio. Veja, eu disse a vocês que quando o fisco constitui o crédito, imediatamente ele comunica ao contribuinte. Quando ele recebe a notificação de lançamento, então, que corresponde àquela cartinha que vai dizer para o contribuinte que ele deve, coloco até entre parênteses aqui, porque o fisco sempre vai dizer que o contribuinte deve, né? Pois bem, ao receber essa notificação de lançamento, que lhe dá ciência que há ali um crédito tributário, o nosso contribuinte terá, portanto, 4 possibilidades em sua vida. Quais sejam? Ele pode simplesmente pagar esse tributo, ou recorrer na esfera administrativa, ou ir para a esfera judicial, ou ainda não fazer nada. Devo, não nego, pago quando puder. Pois bem, se o contribuinte optar
em recorrer na esfera administrativa, esse recurso na esfera administrativa, nos termos do artigo 151, inciso 3 do nosso CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário. Isso significa dizer que enquanto o nosso contribuinte está recorrendo na esfera administrativa, está suspensa a exigibilidade e o fisco não poderá ajuizar a execução fiscal. Maravilhoso isso! Por isso que eu gosto de recurso na esfera administrativa. Então, o contribuinte está recorrendo, nos termos do artigo 151, inciso 3 do CTN, então, estará suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Enquanto houver esse recurso, mera propositura de recurso na esfera administrativa já suspende a exigibilidade. Certo? Pois bem. Agora, e se o contribuinte for para a esfera judicial? Ele pode... Primeiro que fique bem claro, o contribuinte, ele pode ir direto para a esfera judicial, sim. Ele não precisa primeiro passar pela esfera administrativa para depois ir para a esfera judicial. Não. Ele pode, se ele quiser ir direto para a esfera judicial, pode. Tanto que eu coloquei lá 4 possibilidades, não foi? Eu coloquei 4 possibilidades. Ele pode pagar, pode recorrer na esfera administrativa, pode ir para a esfera judicial ou simplesmente não fazer nada. Devo, não nego, pago quando puder. Pois então, se o contribuinte quiser ir direto para a esfera judicial, ele pode. O problema é que, indo para a esfera judicial, ele renunciou à esfera administrativa. Como assim? Depois, meu filho, que você foi para a esfera judicial, não queira voltar e tentar a sorte na esfera administrativa, porque você renunciou à esfera administrativa. Artigo 38, parágrafo único da Lei 6.830 de 80. Certo? Pois bem, mas fui para a esfera judicial. Aqui o cuidado. A mera propositura de uma ação na esfera judicial não suspende a exigibilidade do crédito tributário. Isso porque as hipóteses que suspendem a exigibilidade do crédito tributário estão muito bem definidas no artigo 151 do CTN. E passe os olhos ali no artigo 151 do CTN, veja se você encontra que a mera propositura de ação na esfera judicial por si só suspende a exigibilidade do crédito. Não, o que suspende é o mero recurso na esfera administrativa. Mas na esfera judicial, só ir para a esfera judicial não vai suspender a exigibilidade, não. E aí? E aí que você consegue suspender a exigibilidade na esfera judicial, mas desde que você se valha de uma das hipóteses mencionadas pelo artigo 151 do CTN. Como assim, Josi? Há 3 possibilidades para você conseguir suspender a exigibilidade na esfera judicial, que são, primeiro, o inciso 2. O inciso 2 diz, realizando o depósito do montante integral. Eu já te explico como que funciona. A segunda possibilidade é o inciso 4, quando você impetra o mandado de segurança e lhe é concedida uma liminar. E a terceira e última, prevista no inciso 5, quando você consegue uma liminar ou uma tutela antecipada em qualquer tipo de ação. Pois bem, vamos analisar ponto a ponto. O que vem a ser esse depósito do montante integral? Ora, a notificação de lançamento vai lhe dizer quanto de crédito que foi constituído. Exemplo, R$100.000. Então, você tem, ó, contribuinte que me pagar R$100.000. Se eu for para a esfera judicial e quiser realizar o depósito do montante integral, uma vez que realizando esse depósito eu sei que estará suspensa a exigibilidade, eu terei nesse nosso exemplo que depositar R$100.000. Ora, Josiane, mas e se o meu contribuinte não tem? Aí não tem como você depositar. Então, você não consegue suspender por esse inciso 2 do artigo 151 do CTN. Mas a vantagem do depósito é que, se o seu contribuinte tem esse dinheiro, meramente realizando o depósito, você já suspende a exigibilidade, de modo que você não tem que pedir autorização para o juiz para poder depositar. Não, é uma faculdade do contribuinte. Se o contribuinte falar, eu tenho dinheiro e quero depositar, pronto. Você ingressou com a ação na esfera judicial, vai até o banco, realiza o depósito em uma conta judiciária,
faz uma petição para anexar o comprovante de depósito e pronto, estará suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Agora, é claro, que se o contribuinte não tem o dinheiro, não tem como depositar. Mas e aí? Não tem problema. Não tem problema porque não se exige o depósito para ingressar com uma ação na esfera judicial. Nem poderia, né? Já pensou? Com certeza, aqui viola inúmeros preceitos da nossa Constituição Federal, a começar pelo artigo 5º, caput, isonomia. Eu tenho que tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. Assim, o que acontece? Aqui eu tenho o seguinte, se eu não tenho dinheiro, então eu não poderia ingressar na esfera judicial. Você tem dinheiro, você ingressa na esfera judicial. Então, feriria. Também no artigo 5º, ainda tenho lá o inciso 35, que diz: nenhuma lesão ou ameaça de lesão será afastada da análise do Poder Judiciário. Então, se o meu contribuinte não tem dinheiro, então eu não poderia levar a análise do Poder Judiciário? Com certeza iria ferir o inciso 35 desse artigo 5º da Constituição. Sem falar direito de petição, ampla defesa, contraditório. E é por essa razão, inclusive, que nós temos a súmula vinculante, então deixa eu colocar aqui, súmula vinculante, de número 28, que diz: é inconstitucional a lei que exige depósito como condição de admissibilidade de ação na esfera judicial. Então, se há uma lei que exige depósito para ingressar com uma ação na esfera judicial, saiba que é inconstitucional. Porque realmente há violação à nossa Constituição quando há essa exigência de depósito na esfera judicial para ingressar com uma ação. Veja o que eu estou falando. Ninguém é obrigado a depositar. Súmula vinculante 28. Mas se eu quiser depositar, legal, porque com base no artigo 151, inciso 2 do CTN, esse depósito suspende a exigibilidade do crédito tributário. Vai suspender a cobrança. Então, essa é a vantagem de realizar o depósito. Mas, como eu disse, muitas vezes o contribuinte pode não ter o dinheiro ou ainda não querer realizar esse depósito. E aí? E aí que me restam mais duas alternativas. Eu posso, ao impetrar o mandado de segurança, tentar uma liminar, porque nos termos do artigo 151, inciso 4 do CTN, uma vez concedida a liminar, estará suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Veja bem, não adianta impetrar o mandado de segurança e dizer: ah, esse é com liminar. Para que seja realmente suspensa a exigibilidade do crédito tributário, é necessário que o juiz conceda a liminar. E para o juiz conceder uma liminar, você já sabe, artigo 7º, inciso 3 da Lei 12.016 de 2009, deveremos comprovar que existe fumus boniuris e periculo in mora. Aí sim, uma vez comprovada a existência de fumus boniuris e periculo in mora, o juiz irá conceder a liminar e, com base no 151, inciso 4 do CTN, estará assim suspensa a exigibilidade do meu crédito tributário. Agora, e se eu não impetrar mandado de segurança? Aí eu tenho o inciso 5, que diz: concessão de liminar ou tutela antecipada em qualquer tipo de ação. Ora, lembre-se que o nosso CTN é de 1966, épocas que se falava em tutela antecipada. Agora, com o CPC de 2015, eu não falo mais em tutela antecipada. Eu falo em tutela provisória. Não tem problema. Mudou o nome, mas a essência é a mesma. Assim, temos que, quando concedida uma tutela provisória, estará suspensa a exigibilidade do crédito nos termos do artigo 151, inciso 5 do nosso CTN. Mas o que eu preciso para ser concedida pelo juiz uma tutela provisória? Hoje, com o CPC de 2015, eu tenho a possibilidade de ter uma tutela provisória de urgência ou uma tutela provisória de evidência. A evidência é a novidade do CPC de 2015. A tutela provisória de urgência, se estiverem preenchidos os requisitos do artigo 300 do nosso CPC, que eu tenho que ter lá fundamento relevante e o perigo de um dano, de um risco ou o resultado útil do processo.
Aí, preenchidos esses dois requisitos, fundamento relevante e perigo de um risco ou resultado útil do processo, será concedida a tutela provisória de urgência. A tutela provisória de evidência, eu devo preencher os requisitos que estão no artigo 311 do CPC. Não há necessidade de comprovar urgência, pois, se é evidência, é tão evidente que eu tenho aquele direito que o juiz já pode conceder uma tutela provisória. Em direito tributário, uma das mais utilizadas é a do inciso 2, que diz, quando eu não precisar comprovar o alegado que não seja por meio de prova documental e já houver decisão em sede de repetitivo ou em súmula vinculante. Ora, o que nós mais temos em direito tributário são questões, teses já julgadas em repetitivo e em súmulas vinculantes. Então, fica mais fácil conseguir, muitas vezes, uma tutela provisória de evidência. E aí, sim, uma vez concedida a tutela provisória de evidência, estará suspensa a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso 5 do nosso CTN. Então, veja, quando eu falo de esfera judicial, olha as possibilidades. Lembrar que a mera propositura de ação na esfera judicial por si só não suspende a exigibilidade, mas eu tenho aí 3 possibilidades, digamos. Se eu impetrar o mandado de segurança, concedida a liminar, estará suspensa a exigibilidade nos termos do 151, inciso 4 do CTN. Se eu ingressar com qualquer outro tipo de ação, conseguir uma liminar ou uma tutela provisória, hoje falamos em tutela provisória, estará suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 151, inciso 5 do nosso CTN. Agora, em último caso, se eu não conseguir nada, eu posso ainda realizar o depósito do montante integral. Lembrando que esse depósito não é condição de admissibilidade de ação na esfera judicial, tanto que a súmula vinculante 28 que diz é inconstitucional a lei que exige depósito como condição de admissibilidade de ação na esfera judicial, mas se eu realizar o depósito, que é uma faculdade do contribuinte, eu não preciso pedir autorização para o juiz, nada, meramente realizo o depósito. Pelo artigo 151, inciso 2 do CTN, já estará suspensa a exigibilidade desse crédito tributário. E para finalizarmos, o artigo 151 do CTN, temos lá o inciso 6, que fala sobre o parcelamento. O parcelamento, você já conhece bem, eu vou pagar em parcelas o meu tributo. Muita gente fala que o parcelamento seria, na verdade, um gênero, uma espécime, desculpe, da moratória. E não deixa de ser realmente, porque não deixa de ser uma dilação do prazo de pagamento. Se eu vou parcelar, eu jogo lá para frente o pagamento, só que de forma parcelada. Para tratar sobre o parcelamento, nós temos o artigo 155A do CTN. Para você ver tamanha similitude com a moratória, que eu encerro o instituto da moratória no artigo 155 e no artigo 155A já vem o parcelamento. Então, realmente, o parcelamento ele tem muita coisa semelhante com a moratória. Tanto que o próprio artigo 155A do CTN até diz que, subsidiariamente, nós aplicamos a parcelamento os preceitos legais da moratória. Certo? Queridos, com isso nós fechamos aqui, então, essas hipóteses do artigo 151 do CTN que suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Na próxima aula, nós falaremos mais um pouco sobre crédito tributário, abordando, então, as hipóteses de extinção e exclusão do nosso crédito tributário. Ok? Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.